Opa, uma pequena, né, uma microfonia no começo, mas sem problema. Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um EAD, numa parceria da nossa Associação Nacional, a ABERT, com a ERP aqui no estado do Paraná. Queria inicialmente cumprimentar o nosso presidente da ABERT, o Paulo Toné, por essa parceria, cumprimentar também o nosso presidente, o Alexandre Barros, por essa parceria que tem trazido aqui debates de grandes temas para todos os radiodifusores, e é com muita alegria que nós estamos aqui iniciando esse EAD. Demos uma pequena pausa aí em função do nosso seminário que nós fazemos aí a cada 2 anos, e estamos de volta. E hoje a gente tem um tema aí muito legal, que são sobre os procedimentos administrativos pós-outorga. Lembrando que você, se você já tem uma dúvida, nesse painel mesmo que você está nos assistindo, você pode fazer a sua pergunta aí embaixo no painel, enviar, que no decorrer aqui da nossa apresentação, a gente já vai colocando aqui para os nossos convidados. Nós também, no final, você pode, assistindo o IAD, tem um campo aí que você pode digitalmente emitir o seu certificado. Então, é com muita alegria que nós convidamos aqui a Luciana, do Ministério das Comunicações, e o nosso diretor técnico, Roberto Lang, mas aqui a gente tem o costume, Luciano e Roberto. Cada um faz a sua apresentação, um pouco da sua vida profissional, rapidinho coloca isso, e depois o Lang também faz isso, e aí a gente já vai para o primeiro tema. Boa tarde, muito prazer em recebê-lo. Obrigado pela sua disposição, vim de Brasília até aqui, para atender os radiodifusores do Brasil inteiro que estão aí certamente ávidos para lhe fazer perguntas. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite da ERP, dessa importante missão aqui de informar os radiodifusores, ajudar o mercado a trabalhar dentro das regras. Então, é sempre uma importante oportunidade. Agradecer a ABERT também e o Ministério, né, que tem feito um trabalho, a busca agora, o norte, né, voltando ao escopo aí de oxigenar o mercado, gerar emprego, e eu acho que o Ministério está nessa mesma toada, e até inclusive essa missão de estar aqui ajudando o radiodifusor a conseguir operar, conseguir trabalhar, entender um pouco das regras. Às vezes a legislação tem alguns termos são muito jurídicos, e a gente está aqui para tentar auxiliar ao máximo os radiodifusores. Muito obrigada. Obrigada, Lani, também. Muito obrigado pela oportunidade ao nosso futuro presidente, né? Da nossa AERP aqui do Paraná, e agradecendo também às instituições, ao presidente Alexandre Barros, por ter encampado essa ideia para que a gente pudesse colocar aos radiodifusores um auxílio mais efetivo com referência a esses assuntos tão importantes que se referem eu diria, à vida das nossas emissoras de rádio. Então, em função disso, é que nós estamos aqui para ajudar o radiodifusor. Todos me conhecem, meu nome é Roberto Lang, eu sou aqui do Paraná, evidentemente. Estamos aí num trabalho como diretor técnico da nossa associação. Já fomos, inclusive, até em certas ocasiões, em certos anos passados, aí presidimos essa associação. E agora, com muita honra e orgulho, estamos aqui para defender também os nossos radiodifusores junto às causas que os prejudiquem. Mas, dizendo a todos os radiodifusores do Brasil inteiro, que temos aí uma porção de gente de fora, né? Digo gente de fora não, gente do nosso país, que esse assunto interessa a todos a radiodifusão brasileira em si. Tá? Então, nós estamos aí para ajudar o radiodifusor a esclarecer essas situações. Aproveitar e mandar um abraço para o seu fiel companheiro, Elias, né? Opa, o Elias ele tá lá na Europa, né? Está em Assis nesse momento. Um grande abraço ao Elias. Olha, em Assis. Isso. É o meu santo favorito e protetor. Gosto muito de São Francisco de Assis. Aliás, preciso ir lá também. Eu queria começar, então, hoje, falando um pouco de
eu tinha anotado aqui, dos contratos da questão dos prazos de migração. E a minha primeira pergunta que veio, Luciano, é assim: sou um radiodifusor, tenho AM, não fiz, não cumpri, não me interessei para fazer migração, não fiz nada. Ainda dá tempo ou já foi? Não tem mais prazo, não tem mais nada? Então, Se eu nunca me manifestei. Então, temos uma boa notícia. Viu? É bom que a gente traga boa notícia. Com certeza. Nós estamos trabalhando em duas normas com relação à migração. Uma que permite ao radiodifusor que não conseguiu pagar o valor, o preço com relação à migração, a gente está trabalhando numa portaria que permita que ele tenha uma nova janela e aí ele se capitaliza até a gente conseguir publicar. Essa é uma portaria, né, do ministro e a gente já tá trabalhando no texto final. Então, esclarecendo, ele fez o pedido, veio o boletão ou o boletim, a gente nunca sabe, né? De acordo com... Tem um cálculo. De cada um. Isso. Ele não conseguiu pagar, então ele vai ter uma nova oportunidade. Ele vai ter uma nova oportunidade. Muito bom. E, paralelamente, né, para abrir prazo também, para não ser injusto com quem não tinha dinheiro também naquele momento do pedido de migração, né? E por isso não pediu, a gente está trabalhando num decreto que vai permitir esse prazo, essa prorrogação essa ampliação, uma nova janela de imigração. Eu não sei se você, o Lang, tem essa ideia, de todas as rádios AMs do Brasil, qual o percentual daquelas que não pediram? Teve muitos? Olha, eu posso estar errada no estudo, mas a gente vai chegar aí numa centena aí de radiodifusores. Que não se interessaram. Isso. E nós tivemos recentemente, com o apoio do mercado também, nós trabalhamos num grupo de migração, de estudo dos casos de migração. Inclusive, essas duas portarias são objeto essas duas portarias não. Essas duas legislações, elas são reflexo desse grupo de estudo. Ok. E nesse grupo de estudo, eles sinalizaram que algumas rádios não vão ter intenção de migrar. Se elas não são locais, né, que a previsão da legislação lá em 2013 é a extinção das locais, as que não pediram migração e que não estão nessa característica, é que elas têm um modelo de negócio já em voo de cruzeiro, e elas não vão ter intenção de fazer essa migração. Entendi. Então, pode ser que a gente tenha aí um número bem baixo nessa nova janela, mas é para permitir para quem conseguiu se capitalizar e conseguir fazer a migração. O que a gente tem, por outro lado, também objeto desse estudo do grupo de migração, é que os custos de energia elétrica para se manter na AM são muito altos. Então, interessa muito esse público que não migrou ainda, fazer a migração por conta dos custos de energia elétrica, que são muito superiores na AM do que na FM, né? E aí, vocês devem me corrigir. O transmissor da FM é mais econômico? Na realidade é o seguinte, para a questão das FMs, a questão da potência de operação, ela é um pouco levada em consideração o ganho de antena. Entendi. E as alturas do sistema irradiante. E é claro que daí eu posso ter uma potência menor e, consequentemente, não que nas potências, por exemplo, 5 quilos com 5 quilos do AM com FM, às vezes pode até consumirem a mesma situação de energia elétrica. Mas a potência efetiva irradiada, ela pode ser de um valor maior e termos um transmissor menor. Aí que está a questão do consumo de energia. Tá certo. É uma curiosidade, assim. E aqui você pode falar, porque nós estamos falando por radiodifusor. Às vezes a gente elogia, às vezes a gente tem que puxar a orelha. Sou radiodifusor, eu posso fazer isso. Nesses processos todos agora, nós falamos um pouco dessa questão, dessa boa notícia do AM para o FM, mas eu percebo, às vezes, com relação à renovação das outorgas. As pessoas esquecem de fazer renovação, perdem prazo, não controla. Como é que é isso na visão de vocês? E aqui você está para fazer a visão do Ministério, porque às vezes, né, Lang, o radiodifusor, às vezes ele reclama muito na associação e tal, mas às vezes ele não toma cuidado de ver os prazos, né? Na questão de prazo. Como é que é isso? Isso é verdade.
Eu acho que o dia a dia do radiodifusor não tem a ver com as questões jurídicas ou às vezes as técnicas, né, Lang? É verdade. Então, eles ou contratam esse serviço em cima da hora ou esquecem, depois que obtiveram a outorga, que precisa fazer a renovação. Da SADS, a renovação é feita a cada 10 anos e da televisão a cada 15 anos. E o pedido de renovação ele deve ser feito um ano antes de vencida a outorga. Então, nos casos da rádio, iniciou no 9º ano. Você tem aí uma janela grande, até de 9 anos, para fazer o pedido de renovação. E da televisão, aí no 14º ano, você faz o pedido de renovação. E às vezes falta documentação, ou às vezes tem uma dívida ali municipal e não consegue tirar a certidão. O fato é que para fazer o pedido de renovação, você tem que estar em dia. É como se você refizesse o contrato, é um novo contrato com o governo, né? Você está reforçando. Sim. E é o momento que o Estado, né, a União, ela vai verificar se aquelas condições que foram acordadas estão sendo cumpridas, tanto da parte técnica quanto da parte jurídica. Então, é importante, sim, o prazo, é importante cumprir o prazo para não ficar à mercê de outra legislação que permita a apresentação extemporânea. Tá certo. Lang, na sua opinião, como é que chama? Eu sou gestor e tal, mas eu não sou muito afeito a essas coisas técnicas, né? Porque eu tenho um pessoal que cuida. Como é que chama essa parte eletrônica agora? É mosaico? É o mosaico. Você tem que estar com os dados todos incluídos no mosaico. E é lá que o Ministério vai verificar as informações técnicas da sua emissora. Uhum. Vai comparar o laudo de vistoria que foi realizado pelo profissional legalmente habilitado e vão comparar com o mosaico. E aí temos alguns problemas. A questão do mosaico estar certo, de que não houve a migração correta da estação dos dados que ele tinha para o mosaico. Então temos alguns problemas aí que inclusive estão hoje dando uma situação de entraves para a realização dos laudos e a apresentação da documentação perante o Ministério. Mas antes de falar disso, eu quero abrir aqui um parênteses sobre a questão da documentação, que eu gostaria que a doutora Luciana falasse sobre isso. Sim. Porque acho, na minha opinião, na minha visão, a documentação já foi mais complicada, não é verdade? Sim, sim. E outra coisa, a questão do prazo, o Ministério agora fez uma coisa muito boa. Antes nós tínhamos, era 6 meses antes e até 6 meses antes do vencimento e até 3 meses antes tu tinha o interstício de 3 meses para apresentar a documentação. Agora não, agora é 1 ano. E muitas coisas modificaram. Elas são mais compactas, não é verdade, doutora Luciana? Então, isso aí eu acho que foi uma boa coisa que o Ministério fez, que ajudou o radiodifusor. A senhora podia discorrer a respeito dessas melhorias que houveram? Nós temos uma legislação hoje que ela reduziu o número de documentos exigidos para a realização da renovação. Então, da parte técnica, ele vai exigir aquelas condições, vai apresentar um laudo para comprovar que aqueles termos pactuados, eles acabam sendo atendidos. E da parte jurídica, a gente faz um checklist, de acordo com a legislação mais recente, que ela permitiu um número menor de documentos. Isso favoreceu bastante a legislação. O que o Ministério tem trabalhado, e eu acho que vai na toada da proposta do governo, é na desburocratização. E o Ministério caminha para a informatização desses pedidos de renovação, o que vai facilitar ainda mais a vida do radiodifusor, porque muitos documentos que a gente acaba pedindo, fazendo exigência, ou que o radiodifusor acaba tendo trabalho para ter, a gente vai tentar obter esse tipo de documentação via o que se chama de web service, né? O próprio sistema do governo vai lá e tenta buscar alguma... Uhum. A gente não consegue para todos os documentos, mas... Caso das prefeituras, né? Sim, sim, não temos prefeituras ainda interligadas, né? Sim. No sistema. E aí a gente vai conseguir fazer um sistema informatizado disso, com o upload dos documentos, e isso vai facilitar mais ainda a vida do radiodifusor. Doutora Luciana, tem uma questão ainda com respeito à renovação de outorga. Muitos radiodifusores pedem aí, não foge da minha alçada,
Na realidade, houve uma melhoria na situação técnica. Antes tinha que se pedia, além dos laudos de ensaio dos transmissores, que caiu isso, só ficou o laudo de vistoria. Uma economia muito grande para o radiodifusor e uma tristeza para os profissionais, né, que fazem serviço. Mas eu acho que aqui o objetivo é a gente acertar a vida do radiodifusor. Então isso foi uma ótima situação. Mas com respeito a muitos se perguntam com respeito por que é que o Ministério quer saber das condições financeiras, pedindo o balanço da emissora, para saber se ela está com condições financeiras de seguir em frente, como é que é? Na verdade, isso daí está previsto na legislação, né? E o Ministério faz cumprir o que está... Que nunca foi pedido isso, a né? documentação. A saúde, ele quer saber se a empresa ela tem saúde. Isso para qualquer tipo de contrato de concessão, quando você contrata com o governo, você precisa garantir a saúde financeira, né? Que você tem, aliás, você vai ficar mais 10 anos ou mais 15 anos, que você tem fôlego para isso. Talvez não seja o melhor tipo de documento, mas é hoje o que a legislação prevê. Uhum. Então a gente não tem como ter... Entendi. Então não tem como fugir. Significa que a gente teria que provar que a emissora tem condições financeiras para poder seguir em frente com aquele contrato. Comprovação, um fôlego ali que... Okay. Aquele balanço contábil, inclusive, né, tem que ser assinado por contador, que aquilo ali está garantido. Isso é importante. Quando eu havia te colocado da questão do mosaico, é assim, depois de tudo isso migrado e você está ali informatizado, a vida da emissora passa a ser praticamente nesse sistema e facilita muito. Por exemplo, as intimações, os pedidos, aí passam a ser também eletrônicos? Sim. Veja bem, existem duas coisas. Existe o mosaico, que quem controla o mosaico, não só na sua totalidade, mas tem algumas coisas, como é a situação da sociedade, né? Que isso é com o Ministério que coordena isso lá dentro do mosaico. Mas a questão importante é a questão dos dados técnicos. Tá? Entendi. Esses teriam que estar corretamente. O mosaico deve estar com aquilo que a emissora tem instalado lá no sistema irradiante. Tá? Então, essa que seria a questão do mosaico. Outra coisa, hoje, para o mosaico, nós temos o autocadastramento. Isso é, o profissional faz o encaminhamento, né? E o próprio profissional, depois que o projeto concorde com aquilo que está sendo apresentado, o próprio profissional retira a licença de funcionamento. Então, já é uma coisa que ajudou bastante, tá? Já ajudou muito. Mas ainda, com respeito à renovação de outorga, nós temos uma coisa muito importante que está ocorrendo, que eu gostaria que a doutora Luciana nos explicasse, que é com respeito a renovações que foram encaminhadas, por exemplo, em 2015, certo? Então, ele cumpriu com a documentação que estava lá sendo solicitada pelo Ministério em 2015. No caso. Então, em 2018, houve uma mudança. E está sendo pedido agora e muita gente não está entendendo o porquê é que o Ministério está pedindo um novo laudo para 2018, daquilo que foi publicado em 2018, e esses novos documentos, como é o caso do balanço, como é o caso daquele formulário novo lá das declarações, né? Então, seria interessante uma informação ao radiodifusor a esse respeito. O pedido de renovação, ele tem que estar para facilitar a vida de quem faz análise. A gente tem um corpo bem enxuto em relação ao volume. Eles têm um formulário que ajuda a fazer a conferência do checklist de documentos. Então, isso facilita a análise do processo. Com a informatização, até isso deve facilitar também o processamento. E eu acho que esse dos problemas do radiodifusor, o preenchimento do formulário deve ser dos problemas aí o menor. O problema maior é quando ele não tem documento efetivamente para apresentar no pedido de renovação. Com relação à parte técnica de fazer um novo laudo, o que eu tenho da equipe técnica é que se você faz o pedido dentro daquele período de renovação
né, dentro daquele decênio, e você entra com laudo, você só precisaria apresentar um novo laudo técnico se vencido esse prazo de análise e passar para outro período de renovação. Então, aí você teria que fazer um novo laudo técnico. Às vezes, não há tempo hábil para apresentar o laudo ou algum pedido de exigência e o Ministério, com um pedido de prorrogação de prazo devidamente fundamentado, a gente tem concedido um prazo maior aí para São 30 dias, né, que normalmente. entidade de apresentar as correções, os ajustes, às vezes até precisa fazer alguma alteração, né, correção, inclusive no mosaico. Então, é o tempo que a gente tem, concede esse tempo, mas precisa ser feito o pedido de prorrogação de prazo. Então, isso é muito importante. Atenção, radiodifusor, se você tem esse problema, né, você está com um problema de apresentar o laudo, principalmente o laudo de vistoria, Sim. que poderá ser um prazo muito curto, esses 30 dias, desde que bem fundamentado, o Ministério poderá acatar e já tem concedido isso? Sim. Tá. Então, esse prazo de 30 dias poderá ser dilatado. Só sai ali nos ofícios 30 dias, Sim. porque isso é por situação de lei, né? Sim, sim, sim. Tá certo. Mas aí ele tem que fazer o pedido. Tem que Ele fazer tem que fazer o o pedido fundamentado. Pelo CADSEI. Manda no Pelo CADSEI, CADSEI. isso. Aham. E aí eles Aí eles analisam logo e em seguida concedem. analisam. Tá certo. Ótimo. Você queria comentar mais algo sobre isso, Lang, de renovação, de outorga? Não, eu acho que na questão de renovação vai mais do pedido, se tem alguém com alguma solicitação, alguma informação. Já temos algumas ali. É. Mas antes de eu passar lá para esses pedidos, que aí a gente vai analisando, eu queria, aí um pouco em causa própria, né? Falar um pouco mais, você acompanhou lá, representando a nossa associação, e até foi um pedido dos meus companheiros aqui também de Curitiba, e a migração do AM nas capitais, que certamente necessitarão da faixa estendida. Como é que está essa questão? Bom, estamos com a consulta pública número 24. Tá? Essa consulta pública ainda ela está sendo discutida, inclusive com membros do Ministério e também o pessoal da Anatel, e estão ouvindo as entidades, como é o caso da ERP, como é o caso de outras entidades profissionais do Brasil inteiro, onde estão sendo feitas reuniões com respeito a essa situação. Essa consulta pública vai mudar muito a questão das normas técnicas referente principalmente às emissoras de FM e também à televisão, onde a média não se fala mais porque fica tudo na mesma coisa. Então, existem algumas mudanças. Por exemplo, tem uma coisa chamada batimento DFI. Esse batimento DFI era um negócio que batia nos receptores antigos, que hoje não se tem mais, né? Então, esses receptores antigos que tinham lá o ajuste do FI, da frequência intermediária, para sintonizar a emissora, através de um capacitor de ajuste, então essa frequência intermediária poderia bater com a somatória dos sinais das emissoras de FM. Sim. Então, prejudicaria a recepção. Então, como isso não existe mais, esses receptores praticamente não existem, né? Hoje são sistemas, são todos DSPs, são dispositivos eletrônicos, então não existe mais esse batimento. Então, haverá uma possibilidade de termos mais canais para migração. Sim. Entendeu? Então, essa é uma preocupação do Ministério, junto com a Anatel, para que essa migração tenha essa condição. Nessa consulta pública também está a nova faixa, que não será mais faixa estendida. A faixa de FM será de 76 a 108, não tem faixa estendida, será uma faixa só. E os fabricantes de receptores já estão aí já fazendo à vontade. Existem já fabricantes de automóveis, por exemplo, que já estão com receptores em faixa estendida. E já foram testadas o CPQD, né? Já fez os testes que isso perfeitamente funciona. Vai ser apenas uma questão de tempo. Então, estamos esperando sair a consulta pública número 24, que será efetivada, acredito que agora no mês de dezembro, por aí, seja, como eu falei, um trabalho feito juntamente com o Ministério, pedido do Ministério, que houvesse essas modificações justamente
para tentar colocar mais emissoras E na qual faixa. será o próximo passo? Bom, depois disso aí entra as questões dos estudos, né? Aí a Anatel vai promover a busca desses novos canais possíveis, né? Fazer esse remanejamento. Até então, a gente precisaria até de emissoras que já estejam em funcionamento, às vezes, para que eles se acomodem até num outro lugar para que a gente dê um jeito. Existe essa possibilidade? Existe. Tem radiodifusor que não vai concordar, né? Mas tem radiodifusor que pode concordar. Então aí é um trabalho das associações em tentar fazer isso. Aconteceu em Santa Catarina, nós tivemos para ajustar uma situação de rádios que estavam migrando no Rio Grande do Sul, o radiodifusor de Santa Catarina aceitou fazer a mudança de frequência na rádio dele, né? Sem custo nenhum, que os outros lá que receberam se cotizaram e pagaram para que ele mudasse. Então, se existir essa boa vontade do radiodifusor, Sim. poderemos ter mais situações de emissoras que poderão migrar. Nós temos hoje por volta de 450 entidades que fizeram requerimento do pedido de migração e não tem canal. Então, essa solução, a consulta pública, a canalização, vem ajudar a acomodação, não sei se dos 450 canais ainda que faltam, mas a busca é de que vá nesse sentido. Isso também foi uma das primeiras benfeitorias do grupo de migração, aí conseguir antecipar essa agenda regulatória. Quando você fala 450, são rádios existentes. São rádios existentes. Isso é principalmente nas capitais e nas fronteiras. Nas fronteiras. E Sim. por falar em fronteiras, está sendo feito um estudo agora para tentarmos, por exemplo, a questão do Paraná, Santa Catarina, né? E alguma coisa do Mato Grosso. Mato Grosso ainda não teve tanto problema. Mas o Rio Grande do Sul, que nós temos aí a fronteira com o Uruguai, com a Argentina e o Paraguai. Então está sendo feito um trabalho muito importante por parte do Ministério e da Anatel em se fazer um contato com aquelas entidades que coordenam, né, para que haja uma coordenação mais efetiva. Inclusive vamos ter uma reunião, pode ser que seja, acho que agora no mês de dezembro, que vai ser em Brasília, do Tratado Internacional desses países, chamado o Tratado Quadripartite, onde o Brasil vai colocar principalmente essas emissoras que estão ali na zona de fronteira, para que haja um aceite por parte deles. Inclusive as emissoras, né, doutora Luciana, elas se conscientizaram que para poder migrar estão concordando com a redução de potência. Sim, e o Ministério casos, tem concordado com isso. Sim, para acomodar o maior número de entidades. Inclusive elas reduzem o custo, né, o preço da mudança. Sim. Mas e o Ministério tem concordado com essa isso. ideia, falando agora em prazo, por exemplo, dessa homologação em tudo, você acredita que por ano que vem é possível? Já está boa parte resolvida? Bom, pelo menos o que eu sinto lá dessa consulta pública, eu acho que sim. Pelo menos é que esteve lá o pessoal do Ministério e da Anatel juntos, e eles concordaram de que, porque sempre tem, o seguinte, essa consulta pública, ela tem que ter algumas coisas que não pode ferir as coisas lá do Ministério. Tem que obedecer uma agenda regulatória. Isso, ela não pode ferir o que está lá Às vezes tem que mudar alguma coisa lá no Ministério, o Ministério vê se consegue modificar, e tem que ser um trabalho em conjunto. Então eles acham que o ano que vem está ok. Tá certo. Mas o Ministério está bem empenhado com as questões de radiodifusão para conseguir orquestrar tanto a Serad quanto a Anatel nesse sentido. Bom, eu queria antes ainda de partir para as perguntas, e aí é mais uma pergunta a você, como engenheiro, certamente já te pulverizaram você dessas perguntas, a questão dessa última portaria, da questão dos estúdios. Podia dar uma pincelada um pouco sobre isso? É o seguinte, houve até a situação de mal entendido, né? Não, eu estou com uma rádio aqui, vou mudar ela para uma cidade maior. Não é bem assim. A portaria, ela, na realidade, ela fez com que o ajuste maior com respeito à questão dos estúdios. Exatamente. Né? Essa é a minha visão que eu tive da portaria. Não que o sistema irradiante passe a ser de uma outra cidade.
ela poderá, em casos especiais, a serem estudados pelo Ministério e pela Anatel, se concede, por exemplo, de uma rádio que esteja com a sua outorga numa determinada cidade. Vamos pegar um exemplo. Vamos supor uma cidade aqui em Curitiba. Vamos supor que agora, nesse momento, porque uma vez já podia fazer isso, uma rádio de São José dos Pinhais queira vir para Curitiba colocar o seu sistema irradiante aqui. Ela poderia, se houver uma justificativa técnica a esse respeito. Então, tem que haver uma cobertura ao município de outorga, que no caso São José dos Pinhais, de um determinado contorno, e esse contorno vai ser determinado pela portaria, pela consulta pública 24. Então, esse contorno tem que cobrir a maior parte desse município de outorga, certo? Agora, quanto ao estúdio, esse não teria problema nenhum. Você pode colocar o teu estúdio, por exemplo, da Rádio Banda B, quero colocar um estúdio lá em São Paulo. Não tem problema nenhum. Você pode colocar um estúdio lá e gerar a tua programação de lá, certo? Mas o teu sistema irradiante vai ficar aqui em Curitiba. Sim. Tá? Você não vai Você tem que obedecer a outorga. Vai ter que obedecer a outorga. E nas condições especiais, sim. E toda vez que a pessoa vai mudar o seu estúdio, ele tem que pedir autorização para o Ministério das Comunicações. Está na portaria. Então, toda vez que alguém vai fazer essa modificação, ele tem que primeiro estar autorizado. Então, esse seria o escopo da portaria. Tá certo. É o que eu também tinha entendido assim. Bom, vamos dar uma pincelada aqui, começar pelas perguntas. Eu posso fazer só claro. Um parênteses que eu acho importante fazer um alerta? Falamos de migração, né? Nós temos alguns prazos de migração. A gente falou de prazos da renovação e era importante se atentar aos prazos da migração. Quem migrou, depois de publicado o extrato no Diário Oficial do novo termo aditivo, nós temos 2 prazos a cumprir, os radiodifusores. Eles têm. Então, ele migrou, foi publicado. Foi publicado. E ainda tem prazo a ser cumprido. Tem prazo. Não acabou, né? Nós temos o prazo de 4 meses para apresentação do APL. O que é APL? Aprovação de local. Nos novos termos, né, do novo contrato, já na frequência de FM. Então, não pode perder esse prazo. Que pela previsão legal e pela previsão do que está ali no termo do contrato, ele é um contrato até enxuto, a previsão é de perda da outorga. Certo. Então, a punição é muito grande para quem teve musculatura para chegar até a migração, conseguiu um canal, conseguiu migrar, pagou, não obedeceu o prazo, ele é um prazo fatal. Né? Como sim, no direito a gente fala que é um prazo fatal, então prazo de apresentação de APL... Mas essa aprovação feita por quem? Não, a aprovação de local ela é uma apresentação dos termos técnicos feita pela entidade... porque ele não tem que fazer isso antes. Não, ele faz... Ele faz, publicou, migrou, ele tem uma janela aí de 4 meses, até 4 meses. E via CADSEI, né? Via CADSEI, lá para o Ministério, e o Ministério vai fazer a primeira aprovação. Isso, aprovação do local. Depois disso, também nós temos o prazo de 6 meses para devolução do canal. Né? Tá em AM, vai para FM, devolver, entrar com uma solicitação de devolução de canal do canal AM. Para limpeza até... o foco lá em 2013. Nesse período ele pode fazer os 2 juntos? Simulcast. Se ele quiser. Não, obrigatoriamente. Obrigatoriamente. Claro. Tá certo. Porque senão ele tem 2 rádios e não é até para ele conseguir informar qual o foco final sempre vai ser quem se beneficia, né, do serviço de radiodifusão, ele conseguir ter entendimento que a rádio migrou. Tá, para o ouvinte ficar bem informado, né? Exatamente. E só também, aproveitando a carona disso, quem vai para a faixa estendida, o prazo é diferente, a devolução é diferente. Né? A devolução pode ser feita em até 5 anos, a devolução do AM. Assim diz lá... Ali até o pagamento também... Ainda não saiu, né? Então... Não, mas a antiga fala disso. Na antiga falava que o pagamento também se daria quando você desligasse, isso, né? Desligasse. Ver se vai manter. Bom, pode falar. Não, eu achei importante o alerta com relação aos prazos, porque diz respeito à outorga e até à atividade, né? Então, e é um risco para a atividade não obedecer. Tá certo. Vamos lá então para as perguntas?
Estão preparados? Se vocês não souberem, podem perguntar aos universitários, pode ligar para alguém, como é, né? Está na moda isso agora. Não, brincadeira. Porque às vezes pode surgir perguntas que não é da sua área, viu, Luciana? Aqui você tem que ficar bem à vontade, porque a gente tem consciência de que o serviço público ele é diferente do serviço privado, né? O serviço público você tem que estar atento, às vezes, à sua função, aquilo que está atento ao seu métier, que você não pode, às vezes, por questões até de função, responder aquilo que é de outro setor. Você fica à vontade aqui. Eu e o Lang, nós podemos falar à vontade, né? Com certeza. O Deoclésio Marciano, ele é da Rádio Colmeia News FM, de Campo Mourão, aqui no Paraná. Muito bem, a pergunta dele. A nossa renovação de outorga está desde 2014 em trâmite. Isso com todas as certidões em dia, sempre. Como agilizar esse processo, tendo em vista que, na maioria das vezes, quando sai uma outorga, já está vencendo a outra? Boa pergunta. Bom, como ele disse, né, na maioria das vezes, isso não é um problema pontual atual, né? É um problema que nós temos enfrentado, a radiodifusão enfrenta ao longo dos anos, né? A morosidade do serviço. Eu acho que a solução aí é a informatização. O nosso caminho para agilizar todo o processamento. O caso dele aí não é o pior, né? A gente tem casos de vencimento de outorgas de 2 vezes vencidas, até 3. Então, assim, é lamentável, mas a saída que se busca para essa situação é a informatização. E você, eu percebi que, não foi até esse ano, anos anteriores que eu estive lá, que houve ou estava havendo um investimento no Ministério nessa questão de informatização. Bom, tanto que houve esse processo ainda está em andamento, esse investimento no Ministério nessas informatizações? Na verdade, o escopo, e aí falando do Ministério em geral, do governo em geral, eles estão com um programa de informatização de grande parte dos serviços públicos, né? E isso também, daí entra a radiodifusão nesse viés da informatização. E o programa, se eu não me engano, o geral é .gov. E a radiodifusão vai entrar nessa toada. Uhum. Então, isso é importante, né? Na verdade, o serviço de análise ali, ele está obsoleto para o volume de processos que nós temos, né? Uhum. Então, o caminho hoje é a informatização de quase todos os serviços, né? E a radiodifusão não pode ficar de fora. Tá certo. Bom, tô lembrando, sabe, ela estava falando aqui desse processo de informatização, você também é advogado, né? Eu estou completando aí 31 anos de advocacia, estou lembrando aqui quando a gente começou a advogar, eu ainda tenho talvez ainda bem poucas, mas petições em máquina de escrever, depois passou naquelas impressoras, né? Você não lembra mais, que era bem rapidinho assim. Matricial, aquela? Isso. E hoje a gente advoga praticamente no Brasil inteiro sem sair da sua Sistema eletrônico. mesa. Todo sistema eletrônico, faz petição, você Sim, exatamente. Distribui processos, né, eletronicamente no Brasil inteiro. Isso facilitou a vida de atendimento em cartório. Eu lembro que antigamente você tinha estagiários para ir ver seu processo, seu andamento nas varas, né? Hoje não, hoje você está entrando, você entra ali, vê aonde você quiser, da onde você estiver, né? Por exemplo, se você fosse advogado daquela tua casa lá em Miami, você podia advogar de lá. Entendeu? Bom, Não, só mais uma coisinha. Não precisa dar detalhes da casa. Não é isso. É o convite agora. Não, é assim, ó. Temos no Mosaico uma coisa chamada como é que se chama? Onde você entra lá no Mosaico tem o SIACO. É o controle societário. Sim. Muito bem. Aí você clica ali está toda a tua sociedade atual da emissora. Uhum. Há de se salientar que depois que vocês fizeram essas modificações, isso tem acontecido rapidamente. Uma vez demorava muito tempo para que aquilo fosse alterado. Tá? E aí o seguinte, aí a Anatel, você mandava uma coisa para a Anatel ia olhar, não é essa, não, mas eu tô... Você não pode pedir, você não pode fazer. Você não pode fazer porque o cara que assina não é esse.
Então, Exatamente. agora o Ministério, nesse aspecto, não é que eu estou aqui na presença da doutora Luciana, mas nesse aspecto o Ministério está fazendo rapidamente isso. Então, logo sai a informação do contrato social, aquela alteração lá da nova composição societária já sai em ordem. Lang, eu Ah, vou... então você está falando assim, por exemplo, mudou os sócios do rádio, da rádio. Isso. Então você faz a alteração do contrato social e você Encaminha. caminha por esse Tem um sistema. prazo, inclusive tem um prazo, Tem um prazo. se me permite, tem um prazo legal. A legislação obriga as entidades que no prazo de 2 meses após a mudança, a alteração societária, informe o governo, o ministério sobre essa alteração societária. É uma evolução na legislação, porque antes obrigava a fazer a informação prévia e agora é posterior, num prazo de 2 meses. Qual que é a notícia boa, Lang? A gente ainda não está nos melhores dias ali, o volume de estoque de processos de atos societários já melhorou bastante, mas nós temos um estoque muito grande de atos societários. A atuada hoje da CGPO é concentração nesses atos de alteração societária. E o porquê? Porque ele emperra quase todos os processos. Ele emperra a renovação, ele emperra a migração, ele emperra a transferência direta. Então, a gente tem ali um problema muito grande com relação ao estoque que a gente tem versus o volume de pessoas novamente. A solução que a gente já apresentou também vai cair, felizmente, para a informatização, para cair no mundo moderno. Sim. E o que a gente vai buscar e espera que seja breve, né, é que o sistema hoje, a gente tem uma legislação, inclusive, de 2018, que obriga que o governo não pode, sendo o mesmo poder, pedir novamente a mesma documentação. Você tem que se servir do mesmo poder para obter essa informação. O que isso quer dizer? Se a Receita já faz o pedido de informação de uma alteração societária, o governo deve fazer a busca diretamente na fonte, que seria a Receita. Então, a ideia é fazer a informatização desse serviço para que a gente consiga fazer via web service, buscar as informações. Legal. E aí tem um problema, porque assim, não basta só... A maioria dos órgãos normais, o Poder Judiciário, eles precisam só da simples informação. E na radiodifusão a gente tem sempre as exceções. A gente tem uma previsão constitucional e tem um limite aí, a gente tem uma cota aí de brasileiros que tem que fazer parte das sociedades. Então não basta só pedir, não seria só um sistema de web service. A gente precisa fazer uma inteligência nesse sistema, que ele faça algum termo de aceite e que as entidades se declarem as pessoas que são brasileiras natas, dentro dessa sociedade. Então, o que caminha? Uma solução tecnológica que a gente consiga pegar as informações da Receita e nós mesmos vamos até a entidade cobrar e pedir um termo de aceite ali, e aí vai facilitar o nosso estoque, aí praticamente zera e a velocidade dos processos também consegue ser agilizada, entendeu? Então, até respondendo para o radiodifusor, é um pouco de paciência que esse estoque está diminuindo, né? O que a gente tem as migrações, tudo que está em dia ali, que precisa correr, precisa modificar, precisa fazer uma transferência, a gente coloca para fazer em conjunto esse ato societário, mas a gente tem um estoque ainda grande e não pode esquecer dele. Eu assinei ontem isso lá para o nosso pessoal que cuida disso. Todo ano você tem que fazer uma declaração de composição Societária. Isso está no prazo também, né? Tá. Isso. Até o final do ano. Até o final do ano. Tem que fazer e Encaminhar. Encaminhar. E isso tem que bater exatamente com o que está lá autorizado. Isso. Sim. Porque senão vai dar um conflito e aí você pode ser penalizado por isso. Por isso que a gente quer um sistema que seja... Porque o dia a dia do radiodifusor, como lembrado anteriormente, está aqui na divulgação de notícias, de música, de informações, e não está no dia a dia jurídico ou técnico. Então, vocês transferem isso para algum profissional e que tem que lembrar disso. A nossa ideia é que o sistema faça isso e comunique o radiodifusor, né? Uhum. E facilite a vida. No jurídico, né? Você Sim, recebe sim. lá a intimação, intimação. eletrônica. Viu? Só uma coisinha que nós temos que colocar com lembrança na elaboração da declaração da composição societária.
verifique o SIACO, para não dar conflito, porque senão depois, né, a tua alteração, às vezes o cara faz a alteração contratual e nem informou o Ministério. Exatamente. E aí o que vai infração. acontecer? Vai acontecer de que essa situação vai gerar um processo, uma infração. E aí pode vir a penalidade. E elas são pesadas, dependendo do local, dependendo de que cidade que seja, número de habitantes. Se é reincidente. Isso, se é reincidente, essa coisa toda. Então, muito cuidado. Bom, então vamos lá para a pergunta agora do Antônio Fernando Oliveira Costa. Antônio, vou fazer a sua pergunta depois do intervalo. Nós vamos tomar um cafezinho, em 5 minutos a gente volta e aí vamos direto para as perguntas. Né? Para você também dar um tempo aí de tomar o seu café e descansar um pouquinho, tá bom? 5 minutos, estamos de volta.